Agora nós vamos para a crônica do Dr. Ivanaldo Porto. O Dr. Ivanaldo Porto, né, ele tem essa crônica aqui conosco há já algum tempo. Ele é um advogado brilhante, professor universitário, catedrático e é também um escritor maravilhoso, poeta, né, sensacional. Então, o Dr. Ivanaldo Porto tem um perfil maravilhoso, né, muitas qualidades, né, culturais, que absorvem esse advogado brilhante que é o Dr. Ivanaldo Porto. Vamos à crônica. Bom dia, amigo Manoca. Bom dia, amigos ouvintes. Aproveitando o feriado, estou aqui em Gravatá, na casa do meu amigo Telmo, né? Me convidou e eu vim passar um dia aqui com ele. Mas hoje eu queria falar com relação a o advogado, ele ser contundente com relação àquilo que quer ou que deseja o seu cliente. Muitas vezes o cliente, ele exige, ele quer que o advogado dê a ele, ao cliente, um direito que o cliente não tem. E aí o advogado, ele deve se impor, ele deve dizer ao cliente que o cliente não tem direito e que por isso ele não pode prometer, por exemplo, um resultado. Até porque o advogado, ele não é um profissional de resultado, ele não pode vender o resultado. O resultado não depende dele, o resultado depende de um juiz, de um julgador, de um magistrado. Então, o advogado, o que ele deve prometer ao cliente é que ele vai trabalhar, não é, arduamente para que consiga demonstrar ao magistrado que o seu cliente tem direito. Mas jamais dizer que o cliente tem um direito e que ele vai dar esse direito a ele. Advogado não dá nada, advogado não sentencia, advogado não dá direito a cliente nenhum. Quem dá o direito é o juiz, é o magistrado. O advogado apenas mostra, não é? E aí o juiz, o magistrado, vai dizer se ele entende que esse direito é do cliente ou não. Agora, o que eu vejo a miúde é muitos clientes, eles ditarem as normas para o advogado. Além de acharem que tem um direito e que o advogado tem que dar esse direito, né? O cliente, ele simplesmente, ele é quem domina a situação. Ele diz ao advogado o que ele tem que fazer. Agora, vocês imaginem aí um médico, por exemplo, que tem que fazer uma cirurgia e o paciente diz como é que a cirurgia tem que ser feita. Então, tem muito cliente aí que fica dizendo ao advogado o que o advogado tem que fazer. O cara coloca na cabeça que tem um determinado direito e que esse direito o advogado tem que dar a ele de todo jeito. Ou então, numa determinada situação, o advogado diz que ele não pode ir por aquele caminho, mas o cliente insiste em ir. Então, o advogado ele tem que se impor. Foi o advogado que passou 5 anos numa faculdade estudando direito. O cliente não é advogado. Se o cliente soubesse do direito, ele não ia atrás de um advogado, ele mesmo advogava. Mas muitos advogados, não estou dizendo que todos, né, toda regra tem exceção, muitos advogados, para não perder o cliente, ele simplesmente aceita fazer aquilo que o cliente quer, mesmo sabendo que aquilo está errado. Tem muito cliente por aí que diz, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso. E o advogado vai e deixa, né? Deixa que o cliente faça. Aí o cliente vai, faz, quebra a cara, por conta própria, e no final das contas o cliente não vai dizer que o advogado fez isso porque eu pedi, porque eu exigi. Não, ele vai dizer que fez isso porque o advogado deixou. E que o advogado é quem entendia do direito. E se o advogado entendia do direito, não deveria tê-lo deixado fazer isso. Eu sempre digo o seguinte, pessoal. Se um cliente chega no meu escritório já se achando advogado, então ele que vai advogar para ele mesmo. Eu não vou advogar para ele. Eu deixo a causa. E, segundo o caso, eu nem pego a causa. Então é preciso que o advogado se imponha. E que o advogado não deixe de ser advogado e passe a ser o cliente. Passa a obedecer cegamente todas as determinações que o cliente impõe. Não pode ser assim. É por isso que a gente vê, vez por outra aí, não é?
muitos clientes se dando mal porque se aventuraram juridicamente falando. Você entrar com um processo na justiça não é uma aventura, que você vai buscar algo, um tesouro, né? E que você vai seguir trilhas, subir montanhas, descer serras, como se isso tudo fosse uma aventura, fosse uma coisa que fosse levada na brincadeira. Você levar um processo, né, à justiça, você entrar com um problema para que o judiciário resolva, é algo muito sério. Isso envolve muitas pessoas. Tem advogado, tem servidor, tem magistrado, tem gastos. Então isso é uma coisa que deve ser pensado. O advogado, ele tem que analisar a situação e ver se realmente vale a pena entrar. Não pode ser tudo pelos honorários. Então o advogado tem que ver se tem pelo menos um mínimo de condição do seu cliente lograr-se vitorioso. Não é? E também observar se o seu cliente ele é uma pessoa obediente, ele vai obedecer tudo que o advogado disser. Porque caso contrário, no final das contas, o cliente não vai querer saber se foi ele que foi o causador do insucesso dele, se foi o comportamento dele, as exigências que deu causa a ele perder a causa. No final das contas, o cliente sempre vai dizer que o culpado é o advogado. Principalmente porque o advogado não se impôs, o advogado não mostrou determinação e dizer para o cliente, em determinadas situações, que não vai fazer aquilo que ele quer porque está fadado ao insucesso. Eu sempre digo que existe uma palavra que eu adoro, viu, Manoca? E essa palavra se chama não. O não é uma palavra pequena que resolve problemas muito grandes. Então, quando eu vejo aí muitas pessoas com advogados aí quebrando a cara, não é que o advogado, como eu já disse, tem a obrigação de ganhar uma causa, porque quem julga é o juiz pode entender diferente do advogado. Mas existem erros que são primários, que qualquer aluno meu de faculdade já sabe. Então, quando eu vejo em determinadas situações causas sendo perdidas e advogados vamos dizer assim, deixando o cliente ser prejudicado, eu só penso de duas coisas. O pessoal pensa de duas formas. Ou o advogado não sabe, faltou essa aula na faculdade, ou ele se dobrou à exigência do cliente e fez aquilo que o cliente queria. E o resultado sempre é catastrófico. Concordo plenamente. Não tenho como entrar nessa seara, pois não sou advogado, mas como cliente, eu entendo que o doutor Ivanaldo Porto está corretíssimo. Olha, eu tenho alguns procedimentos médicos para fazer na minha saúde, e é um fato. E eu desconheço as causas, os efeitos e diagnóstico. E quais os procedimentos que tem que ser feito. Eu não tenho que chegar para o meu cardiologista e dizer que tem que fazer a cirurgia desse jeito ou daquele jeito. Eu posso perguntar alguma coisa para me informar, para eu ter ciência do que é que vai acontecer comigo. É o que pode fazer o cliente de um advogado, assim como o cliente, né, da saúde. Mas não chegar ditando regras. Acho que o senhor está certíssimo, a sua explanação, a sua crônica é verdadeira, é pertinente, é cabível, doutor Ivanaldo. E o senhor é brilhante por isso, por se posicionar, né, de forma correta, de forma justa e de muito conhecimento, né, do direito.